Aqui estamos nós, avançando no nosso estudo desta semana, e a nossa lição de hoje fala-nos sobre a lei e a promessa. E muitas vezes quando nós olhamos para estes conceitos, lei, promessa e lei, a semana passada nós falávamos sobre a promessa e a lei, será que existe alguma contradição da parte de Deus relativamente a isso? Será que esta questão que os Gálatas levantaram perante Paulo e os judeus levantaram perante Paulo, será que existe alguma contradição? Paulo é enfático quando diz de maneira nenhuma. Tanto a lei quanto a promessa foram dadas por Deus e uma complementa a outra. Ou seja, a promessa sem a lei não se completaria. Porquê? Porque a promessa é dada por Deus apontando para Jesus, mas a lei mostra-nos como nós podemos fazer a vontade de Jesus. Ou seja, eu não posso de maneira nenhuma viver esta promessa se eu não obedecer, se eu não cumprir a vontade de Deus. Por isso, é importante, qualquer uma delas é importante, as duas são importantes para cada um de nós. Mas o grande ponto que existia naquela altura era sobre a maneira como fazer esta vontade de Deus. E os judeus tinham muito presente a maneira como Deus se relacionava com eles, se tinha relacionado com eles no Velho Testamento. E quando a própria maneira como Deus dá a lei no Velho Testamento, e se nós formos ao livro de Êxodo, nós vamos ver que Deus é no meio de trovões e de relâmpagos, que Deus vai dando a lei a Moisés. E o povo está embaixo e o povo vê toda aquela manifestação da glória de Deus, podemos dizer assim, no cimo do monte, e fica estupefacto, fica aterrorizado até certo ponto. E é este conceito que muitas vezes os judeus carregam sobre si, sobre a questão da obediência à lei. Por isso, eles consideram tão importante a obediência à lei, tão vital a obediência à lei. Porquê? Porque muitas vezes eles associavam os castigos de Deus, e nós vamos encontrar em Jeremias, em Ezequiel, em Isaías, muitas vezes no próprio Oseias e em Amós, estes conceitos de desobediência acarreta, desobediência acarreta. Parece que a desobediência traz o castigo de Deus. De maneira que eles criaram aquelas centenas e centenas e centenas de leis adicionais para que houvesse uma melhor obediência à lei de Deus. Daí eles carregarem este fardo ainda no Novo Testamento, depois da morte de Jesus, depois de aparecer o cumprimento desta promessa para obter a salvação através da graça, e eles não a conseguem compreender porque continuam a associá-la à lei. Este conceito é muito importante, nós compreendermos isto para nós conseguirmos descascar esta questão da lei e da maneira como os judeus viam a lei e da maneira como os gálatas eram tentados a levar também, ou foram tentados a levar a obediência à lei. É bom nós podermos ver isto e vermos estes conceitos, porque eles ajudam-nos a compreender muito bem toda a palavra de Deus. Um abraço e até amanhã.